Graça e paz, queridos, da parte do Senhor Jesus, nós estamos felizes de estarmos nesta tarde louvando ao Senhor e aquecendo o nosso coração com a consciência de que nós somos missionários, de que precisamos apoiar o trabalho missionário. E dando continuidade à nossa feira, nós estamos felizes com a presença do nosso irmão, reverendo Marcos Agripino, ele que é secretário executivo da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E nós louvamos a Deus por esta vida. Pastor, seja muito bem-vindo. É uma alegria contar com o senhor, mais uma vez atendendo um convite de nossa igreja. Olha, eu que agradeço, viu? Para mim é um momento ímpar poder estar compartilhando sobre os valores do Reino de Deus junto à Feira das Nações, né? Então, acho que vai ter um tempo muito precioso nessa tarde. Obrigado pelo convite. Amém. Você que ainda não fez a sua contribuição, você tem acesso às nossas contas. Enfim, faça a sua contribuição, porque 100% desses recursos serão encaminhados para os nossos irmãos que trabalham nos campos missionários dos mais diversos locais. Nós estamos aqui com a presença ilustre do nosso pastor para fazer uma entrevista e ele falar um pouco do trabalho transcultural a respeito do qual ele pode falar com propriedade, porque trabalha já há algum tempo. Pastor, o senhor pode falar para a gente, fazendo uma síntese da sua função, o que faz um secretário executivo da PMT? Bom, quando eu fui convidado para assumir essa função, foi no período que estava migrando pela antiga Junta de Missões Estrangeiras para a PMT, porque o Brasil é um país de dimensões continentais e havia uma lacuna dentro da nossa denominação para o trabalho transcultural dentro da realidade brasileira. Então, o Supremo Conselho reformata o modelo de missões e aí amplifica a visão de missão transcultural, a realidade para fora do Brasil e o transcultural do Brasil. Então, nessa início documental aprovado, então eles buscam alguém que tivesse um perfil aí na conectividade da missão global, um pastor, uma pessoa que tem um perfil de gestor, que tem experiência em pastoreio de igreja. Então, surgiu o meu nome. Hoje, eu estou de tempo integral na PMT, como executivo da PMT, mas também, e principalmente, eu sou missionário de tempo integral. Então, eu dedico o meu tempo todo na parte da coordenação e supervisão e administração de todo o trabalho denominacional no contexto transcultural no Brasil, como também ao redor do mundo. Então, o meu papel é fazer a obra missionária transcultural da denominação avançar em todas as frentes dentro do Brasil e também em várias partes do mundo. Benção. E essa designação, pastor, tem quanto tempo? Desde quando começou a PMT. A PMT tem 20 anos, completou com 20 anos, então eu fui o primeiro nessa função. Estou aí até então, né? Eu digo que eu e minha esposa somos missionários e estamos na função de executivo, porque se chegar algum momento que entende que deve ter uma transição, e certamente vai chegar esse momento, né? A gente vai para uma realidade transcultural, porque essa é a nossa vocação, porque a nossa vocação histórica foi para missões transculturais, né? Tanto logo cedo, permita-me um minutinho aqui introdutório, logo cedo eu entrei na universidade com 16 anos, fazendo o curso de física e estava aí embutido investindo para fazer física nuclear, né? E aí a gente fez essa caminhada toda, mas Deus tinha os seus planos. Aí eu fui num acampamento, Deus converteu o meu coração, conheci a minha esposa, que chama Mônica, e aí geramos 2 filhas, Jéssica e Isabela, as nossas filhas, e quando em um congresso eu vi o desafio da missão, e eu falei, é isso que eu quero para a minha vida, investir na formação, né, na formação teológica também. E quando em um congresso de missões, eu falei assim, não, o que eu quero é missões transculturais. Isso faz já 32 anos. Então, tem 32 anos que eu estou investindo integralmente na missão transcultural, no Brasil e também no mundo. Mesmo antes da PMT, a gente já tinha essa conectividade com vários organismos internacionais, né? Graças a Deus. Pastorzão, o senhor fixou residência onde? A nossa base da PMT, o escritório dela é aqui na cidade de São Paulo. É São Paulo mesmo, né? Então, a partir daqui,
que a gente faz todo o trabalho em todas as frentes que atuamos. Atualmente a PMT nós estamos indo para 250 missionários, com mais de 200 em preparação, e aí também caminhando para 45 países. Então, quando você olha o movimento missionário denominacional, a gente tinha uma variável de 6 a 8 candidatos, e nessa variável de 6 a 8 candidatos, hoje nós temos já 200, e pegamos aí mais ou menos uns 13 países, né? E estamos aí chegando aos 45. Então, em tempo de 20 anos, em toda a história da nossa denominação, não há um registro histórico do avanço como temos tido nesses últimos anos, né? Amém. Glória a Deus. Meu pastor, quais são os países da Europa, uma vez que a gente já teve no bloco anterior o trabalho transcultural entre os indígenas, nós vamos lançar os olhos mais para o continente europeu e para o mundo, caso o senhor queira. Mas quais são os países da Europa com os quais a nossa PMT tem diálogo, tem missionário lá? Uhum. Tá, vamos ver no slide que eu vou apresentar agora. Aqui é só para os irmãos verem no slide a parte geográfica, né? Os países que compõem a Europa. Então, aí conhecido como o velho continente. Então, esses países aqui, dentro da perspectiva da PMT, nós temos a realidade de alcançá-los. Uma das coisas que eu tenho afirmado, quando você faz a comparação do continente africano, por exemplo, e comparamos com o continente europeu, olhando somente na perspectiva do Evangelho, eu diria que, neste momento, a Europa tem mais carência do Evangelho do que o continente africano. O que muitas vezes somos inclinados a enviar mais missionários para o continente africano, com seus 54 países, né, é que tem um fator social, né, tem um investimento na área educacional, tem muitas carências sociais. Então, a gente termina fazendo um trabalho de evangelização, mas também fazendo outras investiduras na parte da carência humana, né, da sobrevivência, da onda imigratória e entre muitas outras coisas. Mas a PMT, ela vê a carência tanto na África, mas no continente africano, como também no continente europeu, mas eu diria para você que hoje a Europa ela é mais carente nessa perspectiva. Nós estamos vivendo a pós-modernidade, né? Então, quando a gente olha para a Europa, ainda existe um distanciamento da igreja quando se olha para a realidade da Europa, dizendo que muitas vezes a gente diz e afirma, não, a Europa não precisa do evangelho, porque talvez tem alguns países mais com poderio econômico forte, né? Você tem Suécia, você tem Alemanha, você tem França, você tem Reino Unido, mas a despeito do fator econômico, a carência de Deus, né, é muito grande. Eles têm uma necessidade de buscar alguma coisa que transcende, né? Porque os países estão vivendo essa instabilidade. E vamos ver aqui alguns lugares onde nós estamos e quantos missionários nós temos no continente europeu. Você pode observar, segundo os dados que nós colocamos aí, atualmente na Europa nós estamos em 10 países, estamos com 58 missionários, com 32 famílias e 2 missionários solteiros. Então, cada um desse ponto azul está apontando uma região que nós estamos atuando, né, em cada parte do mundo. Alguns países nós temos vários lugares. Quando você pega Espanha, nós estamos em vários lugares da Espanha, Portugal da mesma maneira. Aí você vê um pontinho vermelho, talvez é a pergunta, o que é esse pontinho vermelho? Bom, esse pontinho vermelho aí é a Croácia. Então, já era para nós, esse ano, iniciarmos o primeiro trabalho da PMT na Croácia, mas por causa desse momento do efeito Covid, nós tivemos que adiar um pouquinho, estamos esperando, primeiramente, as fronteiras abrirem, para que possamos, então, atuar no continente europeu, né? Então, esses são alguns lugares que nós temos atuado. Pastor, e aproveitando que o senhor fez menção a este período de exceção em razão do Covid,
Quais foram os impactos assim diretos, seja com missionários, seja nos trabalhos? O senhor já levantou essa questão da Croácia, né, que teve que ser um pouquinho mais adiada. Mas houve mais algum impacto direto no trabalho missionário? Com certeza houve sim, porque nesse efeito Covid-19, muitos países fizeram aí o lockdown, outros começaram a fazer algumas variações de uma certa abertura, outras não, algumas restrições aqui e ali. Então, da mesma maneira que nós estamos vivendo no Brasil essas variações conforme estado e cidade, no continente europeu, especificamente, nós estamos falando, estamos vivendo a mesma coisa, porque tem algumas cidades que estão um pouco mais abertas e tem outras cidades que estão um pouco mais restringidas aos eventos, a participações, porque o nosso trabalho, quando se pensa em Europa, não é só parte de plantação de igreja, né? A gente tem trabalho de plantação de igreja, tem de revitalização, tem na parte educacional, tem na área de saúde, então temos várias ações. E com essas restrições, então, obstaculou muito a continuidade desses projetos. E os nossos colegas estão se reinventando. Mas mesmo você usando aí a quebra de paradigma por causa desse momento, né, essa reinvenção, ainda nos traz uma alimentação, porque as suas ações, você tem as tecnologias, tem as plataformas virtuais, as conectividades, mas não atende a todas as demandas. Porque a gente tem a ideia de que não, a Europa é só país rico. Não, se a gente aprofundar um pouco na questão econômica da Europa, você tem países que têm uma condição favorável econômica melhor, mas tem outros países carentes, inclusive carência de alimento. Então, através da internet, você não dá alimento para alguém, né? A não ser o alimento espiritual da palavra. Então, muitos desses projetos a gente teve uma restrição, principalmente quando você pega regiões como o leste europeu, né? Que são regiões mais pobres, né, da Europa. Né? Então, Pastor, os nossos colegas estão aprendendo aí a se reinventar. Sim. Uma pergunta importante, que para mim chama bastante atenção, é que há alguns países em que a situação é mais favorável ao avanço do evangelho na Europa, e há países com uma situação mais desfavorável, que são mais fechados às questões do evangelho, ao anúncio do evangelho. O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Quais são os países que têm mais facilidade, que o povo é mais receptivo, e aqueles em que essa facilidade já não é encontrada? Bom, eu diria que a Europa viveu momentos, né? Viveu momentos do cristianismo, e de lá, inclusive, nasce a igreja presbiteriana, né? Você pega aí John Knox, na Escócia, onde foi um homem muito usado por Deus, aí o evangelho também espalha para a Europa e espalha para várias partes do mundo. Então, por muito tempo, eles tiveram o avanço de cristianismo. Passa uma fase, aqui de forma resumida, passa uma fase de pós-cristianismo, onde as pessoas distanciam de Deus, não precisam de Deus, porque eu sou a pessoa que tem o meu trabalho, tenho as minhas condições, então para que eu preciso de Deus? Para que eu preciso de alguém que vai atender às minhas necessidades? Então, o meu próprio esforço, a minha própria capacidade, eu então poderia afirmar que então eu sou o meu próprio Deus, né? O meu próprio provedor e supridor. E agora eu falo que nós estamos vivendo uma terceira onda, onde é aquela onda onde para que existe Deus, ou quem é Deus, nós estamos vivendo um momento agora, vários países com instabilidade econômica, porque uma das coisas que eu comparo é que tem muitos países na Europa que é igual o pobre que deve todo mundo e anda de carro zero. Né? Uhum. Então você vê vários países na Europa, conhecidos por nós, que estão quebrados, mas aparece com um carro bonitão lá. Né? Você pega a Grécia, está com uma dificuldade financeira grave. Você pega a Espanha, grave. Portugal está grave. Entre muitas outras. Se você tira o Reino Unido, a Alemanha, assim, que são as mais fortes, né, dentro do seu PIB, as outras estão aí na corda bamba. E aí você pega
o leste europeu, pior ainda. Então, com isso, você está vivendo variáveis onde, num primeiro momento, havia a existência de Deus, o apego a Deus, depois não preciso mais de Deus. Eu diria que agora é uma terceira onda, onde não acredita em Deus. Hoje a instabilidade está trazendo uma dificuldade, uma crise em muitos do continente europeu. Então, o que transcende tudo isso? O que está por detrás de tudo isso? Então, todas essas incertezas a gente sabe pelos fundamentos bíblicos e pelos nossos conhecimentos que a resposta ao ser humano está fundamentado nos valores da palavra, que Deus é a resposta para preencher o maior vazio do coração do ser humano através de Cristo. Mas lá na Europa, a maioria não pensa assim. Então você vê muitas igrejas fechadas, igrejas com que cabiam 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas, que hoje se reúne 10, 20, 30 pessoas. Muitas delas foram vendidas, muitas delas se tornaram restaurantes, danceterias, pontos turísticos de informação, algumas delas até se tornaram templos muçulmanos. Então você depara com a realidade de que o evangelho ainda não tem toda aquela força que tinha no passado. Então, a resposta que a gente vê é um recomeço, é uma reevangelização da Europa para trazer os valores cristãos que tinham no passado, que hoje já não tem. Então, você tem aí países que são países fortes, mas a igreja estava morrendo. Você pega Portugal, o evangelho estava morrendo. Espanha, da mesma maneira. As grandes igrejas lá, eu diria, de 30 a 50 membros. Chega a 100, é mega igreja, né? E aí você pega a parte do leste europeu, pior ainda, porque muitos países ali que têm a herança do comunismo. Sim. Então, esse grupo que está no leste europeu, essa geração que está vivendo o leste europeu, acreditou-se que Deus não existe. Então, é um agravante, né? Porque um lado eles têm uma certa ideia de Deus, uma parte da Europa, outra parte Deus não existe, porque tem influência do comunismo, onde inculcou que o Estado é a resposta para eles. Mas como o Estado desestabilizou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi a grande mãe, patrocinou toda a sua ideologia, principalmente em países ali do leste europeu, e agora muitos deles se tornaram independentes e muitos deles perderam os recursos financeiros, então estão aí nessa dificuldade. Pastor, e há países que, a despeito desse contexto, seja pós-cristão, seja por beber nas fontes do comunismo, ou por beberem nas fontes do catolicismo romano, a despeito desse contexto, existem países em que o senhor percebe, pela experiência e pelo trabalho, uma maior receptividade ao Evangelho? Eu diria que existem muitos países que nós temos potencialidade para avançar. Bom. Então, não existe assim aquela ideia de uma ação do Estado contra o cristianismo. Entendi. O que existe é a descrença do Evangelho, a descrença do cristianismo. Então, você tem países que você tem potencialidade. Você pega a França, por exemplo, nós fizemos uma parceria recentemente com a Unipref, que é a União Nacional das Igrejas Presbiterianas Reformadas da França, que tinham mais de 40 igrejas fechadas, com tempo, com estruturas. Então, nós tivemos com a condição de dar uma resposta a essas estruturas através do envio de missionários. Hoje nós temos, em termos de conceito no cenário de fundo, uma possibilidade, uma oportunidade do cristianismo avançar, por exemplo, em Portugal, né? Porque existe o conceito de Deus, mas as igrejas, a Igreja Cristã Presbiteriana em Portugal estava morrendo, porque não tinha nenhum pastor, não tinha ninguém, e algumas delas estavam fechadas, nós respondemos através do envio. Então você pega, por exemplo, França. Então, se a gente pode dizer o que está aberto, eu diria que está aberto para chegar a pessoas, mas não quer dizer que está forte o cristianismo. Então, França está aberta, Portugal está aberto, a Itália está aberta,
você tem e Grécia também, muitos desses lugares têm igrejas com princípios reformados, presbiterianos, que estão aí gritando para nós enviarmos pessoas para atender às demandas, né? Agora você vai ali, como eu falei, ali pega mais na fronteira da Rússia, né? Alguns países ainda que têm essa herança comunista, tem alguns países que são muito fortes com o islamismo, e aí você tem algumas resistências ao avanço do cristianismo, né? Aproveitando, então, pastor, que o senhor fez menção ao avanço do islamismo para a Europa, o senhor pode fazer para nós um apanhado, seja na força do catolicismo romano, seja no islamismo cada vez mais presente na Europa, o quanto esse avanço tem preocupado e o quanto isso pode atrapalhar ou pode tentar atrapalhar o trabalho missionário presbiteriano ou evangélico na Europa? Eu diria que nós podemos visualizar dois cenários. Um primeiro cenário é que todos nós, na história do cristianismo, fomos impulsionados e orientados e desafiados e também motivados a ir nos lugares distantes, inóspitos e alcançar os povos não alcançados. E em muitos países do Oriente Médio e da Ásia, tínhamos muitas limitações de colocar colegas para estar lá e desenvolver um projeto missionário. Tínhamos resistência de visto, resistência de estar presente, resistência da cultura, da ideologia, da religião, entre muitas outras coisas. Mas o mundo tem se tornado, nessas últimas décadas, tem se tornado plano. Então, as fronteiras elas estão caindo. Então, nós estamos vivendo um momento de uma grande planície global. E com essa onda imigratória, os confins da Terra estão vindo até nós. Então, muitos desses confins da Terra que eram alvos do Evangelho, muitos deles também em outras partes do mundo, mas em especial na Europa, eles estão migrando a onda imigratória em grande, né, enorme, que nós temos acompanhado, né, nesses últimos anos, e acredito que todos que estão nos vendo aqui têm esse tipo de informação. Então, muitos países fechados ao cristianismo se migram para a Europa em muitos lugares, como Inglaterra, como França, como a Alemanha, Itália, entre alguns outros países que possivelmente têm uma potencialidade de dar uma condição de vida para essas pessoas. Então, nesta perspectiva, os povos alcançados estão na nossa porta, e diria que até mesmo no Brasil, né? Muitos estão aí na nossa porta. A gente tem uma certa liberdade de falar sem ser preso, né? Ou sem ter que correr o risco de morte. Então, nesse cenário, nós estamos vivendo uma situação diferencial, atípica e positiva. Mas, no outro cenário, nós estamos vivendo uma grande preocupação, porque quando essas pessoas vêm dos seus países, eles vêm com todos os seus padrões, seus valores, os seus paradigmas para a Europa. E a Europa, muitos desses lugares, para ter uma política de boa aceitação, de apoio aos direitos humanos, de ajudar esses refugiados de perseguição religiosa, de guerra civil, de conflitos armados, miséria, fome, emprego. Então, eles deixam as suas estruturas para trás, mas o que está dentro dela, os seus conceitos, os seus padrões, elas levam para onde elas vão. E não é incomum a gente encontrar que muitos desses entraram dentro da Europa e nós estamos vendo que a Europa está sendo islamizada como nunca houve na história. Porque eles estão vindo com força, comprando inclusive igrejas cristãs, se tornando templos muçulmanos. Muitos deles não se adequam às culturas dos países que eles estão. Até eu escrevi um certo momento, eu falei sobre isso na revista Isto É, que quando eles vão para os países, ao invés de
serem gratos e adequarem as suas culturas e no seu modo de viver dos países que recepcionam, eles querem impor as suas culturas, querem impor as suas ideologias, querem impor a sua religiosidade. E aí alguns países estão vivendo um momento de ascensão do islamismo e um declínio do cristianismo. Ou ascensão do islamismo e um afastamento, né? Não do cristianismo, que muitos perderam a fé da existência de Deus, mas vendo que o momento agora é o crescimento por causa da presença enorme dos muçulmanos, porque eles têm que ter muitas mulheres, têm que ter muitos filhos, e quanto mais terem, quer dizer, a população vai crescendo pela multiplicação. E muitos deles estão sendo introduzidos em vários segmentos da sociedade, de estruturas governamentais, e muitas das decisões hoje, em alguns países, estão acontecendo a partir de pessoas que estão em posições que têm os seus pressupostos islâmicos. E aí é uma grande preocupação. Então, a gente tem esses dois cenários, né, vividos no continente europeu. Amém. Você que está com a gente está aqui na live missionária da Feira das Nações com o reverendo Marcos Agripino, que é secretário executivo da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a nossa APMT. Você é muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Nós estamos num bate-papo super abençoado, falando do trabalho missionário na Europa, de forma específica. Pastor, eu queria saber do senhor o seguinte: é sempre muito comum que pessoas perguntem a missionários, né, a respeito de experiências com relação à provisão de Deus, ao cuidado de Deus em uma situação específica. A despeito de nós sabermos que o Senhor se manifesta no cotidiano e que nas coisas simples Deus está presente, atendendo a um pedido que nos foi enviado, o senhor pode contar para nós uma experiência específica, de um cuidado específico do Senhor em algum momento, seja da sua vida ou de alguém, de algum missionário com o qual o senhor trabalhou e ao qual o senhor apoiou? Fala especificamente do continente europeu ou mais amplamente? Pode ser mais amplamente, pastor. Ok. Bom, é bom lembrar que, e também bom saber, que Deus age de várias maneiras e Deus é muito mais criativo do que a gente. O que a gente percebe nessa ação global é que, nessa ação global, em cada cenário do mundo, Deus tem manifestado o seu poder e a sua graça. Então, quando você olha em contextos do continente africano, a forma como temos visto Deus agir é diferente do que acontece na Europa, o que é diferente do que acontece no Oriente Médio, o que é diferente do que acontece também na Ásia, Oceania, entre outros lugares ao redor do mundo. Então, assim, pensando aqui, tentando não entrar muito em detalhe por questão de segurança, mas eu estou lembrando de uma situação que aconteceu comigo, que muitas vezes a gente pensa que a ação de Deus, a extensão da ação de Deus é até onde nós vamos, nós, né? Então, podemos ter aquela presunção, eu estou chegando, Deus está chegando junto comigo, né? Então, é como se Deus se limitasse até onde as minhas pernas me levam. Mas não é verdade e não é assim que tem acontecido. Então, a gente tem visto em muitos lugares, eu estou lembrando que quando explodiu a guerra na Síria, né? E ali nós tivemos, e ainda estamos tendo conflitos, né? Estima-se em torno de mais de 2 milhões que estão na fronteira da Síria com o Líbano, em torno de 1 milhão dentro do Líbano. Imagina uma cidade de Beirute pequena, de repente uma onda migratória traz toda uma instabilidade num país e numa cidade. E aí nós definimos que fazer uma mobilização dentro da denominação com a chamada O Grito de um Povo.
E um grito de um povo, aí nós definimos o objetivo, e com esse objetivo, nós queríamos alcançar um grupo específico e uma ação específica, né? Uhum. E é muito interessante que na nossa definição, então, nós estabelecemos uma ação, então vamos alcançar os cristãos da igreja presbiteriana, já que muitos estão passando fome, não tem água potável, não tem alimento, estão passando frio, então vamos ajudá-lo investindo com uma cesta básica. Definimos um critério de uma cesta básica de 60, equivalente a aproximadamente uns $60, que dá para um casal com 2 filhos até 15 dias. E queremos ajudar, porque quando os sírios saem do país e vão para outros, eles são chamados de... eles estão participando dessa onda imigratória, né, refugiados. Quando eles estão deslocando dentro do país, eles são chamados de deslocados. Então, nós queríamos alcançar os deslocados, que estavam andando dentro do próprio país. E ali, conversando com 2 colegas da nossa equipe, permita-me só omitir alguns detalhes, questão de segurança. Então, ali eu disse para eles, né, e estava conversando com a minha esposa, eu falei assim, olha, faz o seguinte, você fica do outro lado do outro país, porque o risco é muito alto, né? Há muito sniper, né? Franco-atirador, e o combate estão tendo aí muitos países, muitos grupos radicais estão combatendo entre eles, entre o governo, e ali a coisa não está fácil, não. Aí até eu disse assim, olha, porque se acontecer alguma coisa comigo, pelo menos dá continuidade da família, né? Falei para minha esposa, e toda a gente é muito objetivo com essa questão. E aí eu falei para 2 colegas, nossa, eu falei assim, olha, vocês não têm a obrigação de ir, porque o risco é alto, porque eu não posso nem mesmo guardar a nossa situação. Mas foi uma grande bênção, porque uma mobilização da igreja foi muito positiva daqui do Brasil. Glória a Deus. Muitos agregaram a essa causa. Só que a gente tinha que ir lá. Né? Não dá para você mandar o que você está propondo ajudar por e-mail, né? Por internet. Você tem que estar lá. Né? Sim. Aí era um irmão que ia nos levar, porque ele conhecia a região com carro, eram umas 3 horas mais ou menos de carro, para atravessar a fronteira. E aí, quando chegou de manhã, ele falou, não vou não, porque é perigoso. Ele falou, caramba, mas era ele que ia traçar o caminho para a gente aqui. Aí tinha um outro carro que ia nos levar, mas esse líder da igreja falou, não, é muito perigoso. Eu falei, poxa, eu sei que é perigoso, né? Aí eu falei para os 2 colegas, falei assim, olha, eu cheguei até aqui, eu vou, ou com ele ou sem ele. Mas vocês têm liberdade de ficar e não vão ser condenados por isso. Vocês falam, nós vamos. Aí o motorista do carro falou, não, eu levo vocês lá. Quando chegou na fronteira, aí tinha a última bandeira do país, nós estávamos, aí tinha um campo descampado, totalmente aberto, e do outro lado tinha a bandeira da Síria, com o primeiro posto do exército sírio, né? E a gente chegou lá, aí o motorista, não, daqui eu não passo. Eu falei, mas você falou que ia levar a gente lá. Não, mas é muito perigoso. E outra coisa, a gente não pode atravessar de carro aqui não, porque a gente pode levar um tiro. Aí eu falei, caramba, e agora, né? Aí ele falou, não passa. Aí eu pensei comigo, orei naquele instante, falei, Deus, o que é que o senhor quer que eu faça? Porque eu estando desse lado de cá, ou estando do lado de lá, a minha guarda é o Senhor, né? E ali eu tomei a decisão, não, eu vou atravessar a pé. E os outros colegas, eu falei para eles, vocês não precisam, porque o risco assim, a gente pode até levar um tiro aqui. Ele falou, nós vamos também. Mas não sabíamos, porque chegando na outra fronteira, não sabíamos qual era o próximo passo, que nós queríamos chegar em uma igreja, numa cidade, onde ia receber a estrutura das cestas básicas. E aí, quando nós chegamos lá, os soldados, né, estavam lá do exército, né, que estavam combatendo o Estado Islâmico. E falou, olha, o que vocês estão fazendo aqui? Tipo assim, o que o brasileiro está fazendo aqui, né? Ninguém passeia, né, aqui na região. Aí a gente falou, mas Deus foi tão providente, né, que Deus colocou o pastor da igreja que nós íamos visitar, nós encontramos ele lá na fronteira. Glória a Deus. Encontramos com ele na fronteira, e ele falou assim, eu falei, obrigado por ter vindo, a gente conversou e a gente conseguiu entrar no país, né, pela fronteira, com a liberação do exército lá, o que veio imposto. E falou assim, olha, só que para nós irmos lá, a gente tem que passar por vários checkpoints.
E o receio era muito grande. Mas nós fomos, resumindo a história, porque a história tem muito detalhe, é longa, né? Nós passamos por 11 checkpoints. E cada checkpoint, aquele monte de soldado armado, com metralhadora, tanque de guerra. Cada lugar que a gente parava, cada checkpoint, lembro que um desses tinha um tanque de guerra apontado para dentro do carro, aquele canhão apontado dentro do carro, e 4 soldados com metralhadora apontando para dentro do carro. E o pastor falou assim, olha, não faça movimento brusco. Rapaz, eu não vou nem piscar, pensei comigo, né? Porque qualquer movimento pode... O que é 4 homens dentro do carro, né? Sem dúvida. É só a gente ver filme que a gente sabe o que pode tudo acontecer ali. E aí o último ponto era passar no meio da zona de combate. Falei, cara, é um corredor polonês, né? Misericórdia. E aí a gente pensou, e tinham 2 passagens, assim, para um lado e para o outro. Na hora Deus deu direção para a gente ir para um lado. E conseguimos fugir da região que estava o momento de maior combate, né, maior conflito. Quando nós chegamos lá na igreja, finalmente, encontramos em torno de 30 jovens. 30 jovens estudando a Bíblia. Numa zona de guerra, estudando a Bíblia. E quase 100 crianças adorando a Deus. Glória a Deus. Eu fico pensando que muitas vezes a gente, se o templo nubla, ou chove, ou qualquer coisa, se tem um jogo no estádio, o nosso time está jogando, a gente não quer nem saber da igreja, nem vai na igreja, né? Tudo é empecilho, tudo é dificultoso. E ali nós tivemos a oportunidade, Deus usar a igreja presbiteriana no Brasil, várias igrejas locais, vários irmãos, a gente poder atender aqueles irmãos. E muitos deles estavam orando para Deus dar condição e dar providência. Amém. Eles nunca iam imaginar que iriam cristãos do outro lado do mundo que não os conheciam, que não conheciam o seu rosto, que não conheciam a sua dor, o seu sofrimento, mas Deus, na sua soberana vontade, ele já estava construindo aqui no Brasil o mover de irmãos aqui no Brasil para dar uma providência a irmãos em outra parte do mundo. E com isso abriu portas em muitos outros lugares, né? Talvez em um outro momento, é porque eu fico meio receoso de falar alguns detalhes aqui, né? Talvez em offline, a gente estando aí em algum momento do Rio, a gente no cafezinho, a gente pode falar alguns detalhes. Mas o que Deus está fazendo em muitas partes do mundo, e o que tem de pessoas convertendo ao cristianismo, é algo fantástico. Só que a gente não pode revelar nas redes sociais de forma aberta em algum desses lugares, mas estão surgindo muitas igrejas e Deus está revelando o coração de muitas pessoas através da presença de colegas nossos. Pessoas estão podendo, por exemplo, você pega dentro da providência, na Coreia do Sul, irmãos que estão analisando a questão meteorológica, e quando a meteorologia está falando que o vento está empurrando para a Coreia do Norte, eles vão na fronteira, põem balão, põem Bíblia, põem folheto e jogam os balões para o ar, e muitos balões estão indo para lá e muita gente está tendo a oportunidade de ouvir o cristianismo. Entre muitos outros lugares, a igreja subterrânea, nós estamos podendo agora ajudar a igreja subterrânea na Ásia, num país muito grande. E então a gente vê que em todo lugar, de alguma maneira, Deus é muito mais criativo que a gente. Aleluia. E está dando a condição de atender a demanda daqueles que oram lá. Então, quer dizer, a cada pessoa, em cada lugar do mundo, na sua individualidade, na sua particularidade, oram a Deus, né? A Bíblia fala dos gemidos inexprimíveis, né? E Deus, dentro da sua vontade, ele tem revelado e usado irmãos de várias partes do mundo, dando a providência necessária. Glória a Deus. Pastor, inclusive a gente, como catedral, a gente quer se colocar à disposição para ser uma dessas igrejas parceiras da TMT. Tá, meu irmão? Conte conosco. Conte conosco.
Depois do pós-Covid, queira Deus, se dá a oportunidade de a gente estar presencialmente, aí a gente pode até falar um pouco mais e interagir, né? É uma alegria muito grande de estar com todos, né? Se Deus quiser. Pastor, e assim, eu tenho um jovem ou eu tenho alguém maduro, um casal que deseja trabalhar como missionário. Qual é o caminho na prática para que alguém consiga, desde o seu chamado até o envio, como é que é esse caminho? Bom, primeiramente, eu quero só afirmar para vocês todos que estão nos vendo aqui que todos são chamados. Pela perspectiva, todos somos missionários. O que a gente precisa saber, Deus, onde o Senhor quer que eu esteja? Então, e também quero afirmar que a missão ela não tem idade. Ele serve tanto para o jovem como o velho, até o idoso, porque o idoso pensa que pela sua velhice ele está agora só esquentar o pezinho no cobertor. Não, você tem a experiência de vida, você tem aí a sua aposentadoria, os seus filhos já encaminharam aí para a sua vida e você está um pouco mais livre. Então, você tem que usar toda a sua experiência de vida e contribuir. Talvez não tenha o mesmo vigor físico, mas tem a experiência de vida. E o jovem tem todo o vigor físico, mas talvez não tenha experiência. Então, essa combinação é fantástica. E até eu posso dizer que quando eu levei as irmãs da Confederação da Sociedade Auxiliadora Feminina, a SAF, né, para o continente africano, tinha uma variável de 64 a 72 anos. Não eram jovens. E fomos para o Oriente Médio, Líbano, Síria e Jordânia. Muitos me chamaram de louco, mas a contribuição que elas deram para as mulheres cristãs presbiterianas do Oriente Médio foram fantásticas. E depois um outro grupo nós levamos para o continente africano. Então, primeiro tem um conceito, você pode. A porta está aberta. O passo prático é a gente conversar com a liderança da igreja, ver o perfil das pessoas, tem que ser membro de uma igreja presbiteriana, porque nós somos uma agência denominacional, recomendação da liderança, e aí dentro do quadro do perfil da equipe que quer servir, a gente vê uma localidade mais adequada para ela exercer. Ou pode ser um projeto de 10 dias, 15 dias, ou de um mês, 2 meses, 3 meses, ou até de um ano. E tudo depende da configuração. E aí entraria em contato com a PMT, a liderança, e aí vamos montar o grupo, e aí ver, não, esse grupo tem esse potencial, tem essas habilidades, essas capacidades, então aí nós falamos, não, dentro dessa configuração, sugerimos a essas regiões, até mesmo cultural, transcultural dentro do Brasil, ou como em outras partes do mundo. Então, o primeiro passo é falar, eu quero pastor, então vamos reunir e vamos montar a equipe, e aí dar os primeiros passos para construir o projeto, estabelecer a data, estabelecer a região para um projeto de curto prazo. E queira Deus, se for no curto prazo, talvez possa ir a longo prazo ou em definitivo. Amém. Um caminho sem volta. Eu sempre afirmo que missões transculturais é um caminho sem volta. Amém. Aquele que tem colocado a mão no arado não pode olhar para trás, não é isso, pastor? Exatamente, exatamente. Boa palavra. Pastor, hoje, com a sua experiência já de mais de 20 anos, o senhor percebe... Anos. Mais 20 anos nessa função, né? Na PMT, sim. Isso. O senhor percebe que ainda há uma carência de obreiros no trabalho transcultural? A minha percepção é uma convicção clara. Eu estava falando em alguns seminários no Brasil, presbiteriano, e falei assim, olha, vamos imaginar, falei para alguns diretores, vamos imaginar que todos os seminaristas dos nossos seminários, de todos os institutos bíblicos, têm um chamado missionário transcultural. Não faz nem cócega. Não consegue atender a nossa demanda. Hoje, a nossa demanda é muito maior. Eu também não concordo, e tenho como provar isso, que se nós, nos presbitérios, a gente vê muito o discurso, não tem, alguns colegas podem falar, não tem campo, não tem campo. Não é verdade. Se hoje todos os pastores que não têm campo no mundo tiveram o chamado missionário e tiver uma vocação e aí tiver as suas convicções claras que quer servir a Deus, não consegue atender a nossa demanda. Hoje, os 200 que estão preparando não conseguem atender a nossa demanda. Nós estamos caminhando, como eu falei para vocês, aí, queira Deus, até o ano que vem a gente chega aí no patamar de 50 países. Se nós tivermos candidatos para 50 novos países, ainda não atende a nossa demanda.
Então, espaço tem para todos. O que a gente precisa é pessoa que tenha compromisso com Deus e que queira servir a Ele. E aí nós vamos enquadrar ou vamos encaixá-lo no lugar, dentro das suas habilidades e dentro das suas capacidades. Então, o melhor princípio é ser servo. Amém. Amém. Pastor, e para nós finalizarmos esse momento, nós estamos aqui numa live missionária com o nosso pastor, reverendo Marcos Agripino, que é secretário executivo da PMT. Tem sido uma conversa muito edificante e agradável e esclarecedora. Pastor, se uma igreja, não só a nossa igreja, mas irmãos que estão acompanhando esta live, se uma igreja quiser se tornar parceira da PMT, na prática, pragmaticamente, o que deve ser feito? A parceria, em termos práticos, fazer mobilização de oração a favor dos missionários, das suas necessidades, seus desafios de campo. Também mobilizar a igreja para ter essa consciência missionária, investir financeiramente, como também tem muitas coisas que os nossos colegas em várias partes do Brasil têm que poderia servir aos campos. Por exemplo, em termos práticos, nós temos hoje missionários que precisam de notebook, né? As conectividades, né? Quem usa sabe disso aí, né? Agora, por favor, não vai dar aquele notebook que está velho no seu depósito, você não tem onde jogar fora, você vai jogar fora aqui. Eu recebi um agora, que quando a gente foi analisar, eu falei para minha esposa, nem lamentavelmente tem que jogar no lixo, literalmente no lixo. Não tem nem como funcionar, para consertar e não valeria a pena. Então, assim, nós temos um projeto aqui em São Paulo, que é de inclusão digital, com os hispânicos, né? Então, estamos usando a estratégia de inclusão digital como estratégia de evangelização, consultórios dentários, né? Em alguns lugares do mundo, tudo também como estratégia de evangelização, bíblias, não em português, né? Porque não dá para você mandar a Bíblia para algum país do mundo, tem que ser a Bíblia da localidade, né? Talvez fazer uma mobilização aí, ao invés de você no dia de lanche, a economia, aquele lanche que você gastava um pouco, um valor mais expressivo, você corta no meio e vai estar satisfeito da mesma maneira, você fala, esse valor, vou entrar numa campanha da minha igreja local para dar uma Bíblia, uma impressão de uma Bíblia para um povo, né? Porque o melhor presente que a gente pode dar para alguém é o presente dos valores eternos, a palavra de Deus, né? E também, pragmaticamente, é você falar assim, eu estou aqui, eu quero ir e vai. Amém. Pastor, a gente louva a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho, pela PMT. Roga ao Senhor que Deus continue a cuidar do irmão, de sua família, de todos os missionários assistidos pela PMT. E eu gostaria que o senhor trouxesse agora, então, umas palavras de considerações finais. Mais uma vez, nós louvamos a Deus pela sua presença, que Deus continue a abençoá-lo. Muito obrigado por abrir a sua agenda para nos atender. E eu quero pedir ao senhor que, ao final dessas considerações finais, nos eleve a Deus numa palavra de oração, colocando diante de Deus todos aqueles que estão conosco na live e o trabalho missionário no mundo. Uma das frases que me marcou bastante pelo missionário Charles Studi, que ele diz o seguinte: se Jesus é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício que eu faça é tão grande. Então, nada que a gente faça vai pagar o preço que Jesus Cristo morreu na cruz. Então, para nós, fazer a missão é um privilégio. Nada deve obstacular o cumprimento da missão. Nada deve obstacular o cumprimento da missão. Devemos parar de dar desculpa. Vá. E a PMT está com as portas abertas para recebê-lo nesse processo. Que Deus incomode o seu coração, que Deus incomode a sua vida, para você cumprir a missão que ele já estabeleceu para você em ir. Só pergunte a Deus onde. Não pergunte se ele te chamou, porque ele já te chamou há muito tempo. Amém. Pai, eu quero colocar nas tuas mãos todos aqueles que estão vendo essa live. Rogamos que o Senhor gere nos seus corações e nas suas mentes a vontade de servir ao Senhor no contexto transcultural também. Sabemos tantos desafios, sabemos de tantas necessidades, sabemos que o nosso tempo aqui nesse mundo é temporário, porque os nossos valores são eternos, a nossa caminhada é para o eterno, e enquanto estamos caminhando para o dia
que o Senhor tem preparado para o reencontro final. Devemos fazer uma grande varredura nesse mundo. Devemos espalhar o vírus do amor do Senhor. Devemos usar todas as nossas conectividades, todas as nossas oportunidades e possibilidades. Devemos usar todas as nossas redes sociais, o Instagram, o Correntes, o Facebook, o site, usando o WhatsApp, o Telegram, o Trema, o Signal e tantas outras plataformas de conexão que não tem, muitas vezes, custo nenhum. E ele é globalizado, ó Deus, pode chegar em muitos lugares do mundo, porque não precisa de visto, não tem fronteiras. Então, ajuda-nos, ó Deus, a usar esses instrumentos, essas ferramentas, não para despejar mais lixo nesse mundo virtual, nas redes sociais, mas usar essas plataformas para colocar os valores eternos. Então, que os nossos dedos, ao tocar as nossas redes sociais, ao apertar para o enviar, nós estejamos enviando valores eternos, princípios eternos, que vão mudar a vida de pessoas. Então, em qualquer parte do mundo, e não tem idade, ó Deus. Hoje, a maioria das pessoas tem essas plataformas, estão usando de alguma maneira. Então, nos use, faça a igreja ser luz, e que os nossos telefones, a luz, não seja somente para receber mensagem de WhatsApp, mas que possamos fazer essa luz iluminar muitos smartphones no Brasil e ao redor do mundo com a tua palavra. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, para que a glória do Senhor seja estendida em toda a face da terra. Amém. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela sua presença. Pastor, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Que Deus o abençoe. Ô, meu irmão, uma alegria. Quando acabar esse tempo de quarentena, vê se o senhor aparece no Rio de Janeiro. Estando no Rio de Janeiro, a catedral está de portas abertas, tá, pastor? Ótimo, então fica aí mais ou menos a pré-agendado. Acabando o efeito Covid aí, você conecta com a gente tenta fazer um agendamento. Antes da última palavra do irmão, se puder colocar o próximo slide só com os nossos contatos. Por favor. Os irmãos talvez que queiram saber mais aí, vou mudar aqui o slide, que vai mostrar o próximo contato aí, isso, né? Aí nós temos os nossos contatos aí, tem o e-mail, @pmt geral, né, o Facebook, o Google+, que agora virou Correntes, né, mas é o mesmo, o Twitter, o Instagram, o YouTube, então aí você pode fazer um contato com a gente aí de várias maneiras e vários formatos. Registra aí, tira uma fotinha da tela aí e a gente vai poder, então, interagir. Obrigado, pastor, e muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado. Que Deus abençoe o senhor. Conecte-se à nossa APMT, apoie, ore, invista e vá. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigado pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Jesus.